empenho nele, assim, e muito otimismo. Olha, acho que já estamos ao vivo. Vamos entrando. Já entramos. Tem sempre um momento aqui, entramos, não entramos, mas entramos. Então, eu vou dar boa noite para todo mundo. É de repente. De repente aparece escrito aqui live, então a gente entra. Então, eu entro dando boa noite para as pessoas que estão nos assistindo, esperando que todos estejam em casa, com saúde, como nós aqui estamos, né? Esse projeto, o Projeto Super Cena, ele tem a curadoria no canal do Guilherme Abreu e a nossa produção executiva é do Cláudio Garrido. E hoje a gente vai falar sobre figurino, né? Nós trouxemos duas feras no figurino do audiovisual, Cláudia Kopke e Valéria Stefani. Stefani, não é que fala, Valéria? Stephanie. Stephanie. Nunca sei. Stephanie. E o nosso querido Daniel Vansan, nosso produtor executivo aqui, pau para toda a obra, né, Danão? Não, então aí, figurino. Vim aqui para aprender. E aí a gente trazendo as duas, Cláudia, né? E assim, são duas profissionais do mercado super conceituadas e com um portfólio de trabalhos enorme, né? As duas têm muita experiência em cinema, em projetos para série, teatro. Cláudia fez a abertura das Olimpíadas, né? Então, assim, são projetos grandes, né? Valéria fez um projeto na TV, que foi o Ilha de Ferro, que trabalhou muito com realidade virtual, né? Uma série toda passada numa plataforma, que, na verdade, ficava lá em Curicica, né? A plataforma não ficava em alto mar. Mas, então, assim, são duas profissionais queridas, tenho certeza, de todo o mercado do audiovisual, e que com muita capacidade de criação e com muita experiência para compartilhar aqui com a gente. Então, eu queria, por favor, começar que vocês dessem o boa noite de vocês, seguindo, acho que Cláudia e Valéria, e depois Danão, e aí a gente vai seguindo umas perguntas mais específicas, pode ser? Beleza, claro. Boa noite, eu sou Cláudia Kopke, é um prazer, obrigada pelo convite. Tomara que a minha experiência possa servir para quem está nos ouvindo e que a gente tenha uma ótima conversa. Quer falar, Valéria? Oi, boa noite, eu sou Valéria, figurinista, agradecida também pelo convite. Enfim, espero que nossa conversa seja produtiva para alguém. A gente fala o quê? Um pouco do nosso início? Aí deixa o Dani falar um pouquinho. O Dani está lá em Vancouver, para variar, o nosso correspondente internacional diretamente de Vancouver. Estamos aqui, Ariel Palácio. Estamos aqui em Vancouver. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, ao Projeto Pequena, Guga, Cláudio, Denise, e Cláudia e Valéria, obrigado pela oportunidade de realmente aprender. Eu brinquei que estou aqui para aprender, mas é verdade, a gente sempre aprende, né? Trabalhei muitos anos em direção de projetos, de projetos audiovisuais, sempre lidei com figurino, mas sempre acho que a gente tem que aprender. E agora, ainda mais, com tudo que está mudando, tudo que está acontecendo no mundo. E não é a pandemia, não. A pandemia não é a maior das questões que estão mudando no nosso mundo. É a revolução do conteúdo mesmo. Então, ouvir de vocês, eu acho que vai ser muito enriquecedor. Porque eu estou vendo aqui a tela do YouTube, eu tenho que prestar atenção em cima aqui. Então, assim, dando início, né, assim, eu gostaria um pouquinho que vocês duas, se vocês poderiam falar como é que foi a trajetória de vocês, né? Porque muitas vezes, muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, elas já são do mercado, ou elas têm interesse, né, em entrar para o mercado do audiovisual, ou são pessoas curiosos, né, que querem entender um pouquinho mais do que é esse universo que a gente passa na telinha ou na telona. Então, assim, Cláudia, como é que é, né? Porque a gente ainda está aqui nesse mundo, como é que tem sido Estamos aí. Graças a Deus, como é que tem sido a sua trajetória, assim? O que você teve de estudo acadêmico ou não para isso? Como é que é? Fala um pouquinho para a gente disso. Pois eu não tive estudo acadêmico na área de figurino, eu sou autodidata, eu sou formada em letras. Quando terminei a faculdade, a minha melhor amiga era Emília Duncan, que também é uma grande figurinista, e tinha se formado em História,
e a gente começou a fazer algumas coisas com moda, assim. Até que chegamos ao Rock in Rio 1. Olha, histórias antigas. A gente fez 5.000 uniformes, não me pergunte como, assim, para todo o Rock in Rio 1. Era tudo desenhado, era lançamento da cerveja Malte 90. E, enfim, foi um luxo. Assim, o diretor de arte era o Jair de Souza e a dupla dele era o Nizango Anais, para vocês verem que maravilha. E dali fomos indo para filmes publicitários até chegar a Emília muito mais à televisão, eu muito mais ao cinema, e depois eu fui um pouco para a televisão, assim. E daí fiz muitas coisas, muitos filmes, muitas peças publicitárias, menos teatro, mas fiz muita ópera e tive a oportunidade de desenhar a abertura das Olimpíadas. Foi a maior coisa que eu fiz assim na minha vida. Assim, acho que não tenho tempo ainda para fazer uma coisa tão grande, eu acho. Eles pararam até... É isso, resumidamente. Pois não, Dani? Fala, Dani. Até de fazer Olimpíadas depois disso, depois da sua. Pois é, a Olimpíada foi cancelada, foi tamanho sucesso. E Valéria, como é que tem sido? Então, eu comecei no figurino, eu me formei em programação visual há muito tempo, quando o design ainda era dividido em programação visual e design de produto, né, desenho de produto. Aí eu tinha uma grande amiga, que é uma amiga e madrinha, professora do tablado, ia dirigir uma peça de teatro e me perguntou, falou, eu acho que você leva jeito, quer fazer um estágio com a figurinista? Foi assim, totalmente por acaso, tinha ideia de que poderia trabalhar com figurino. E eu fui fazer um estágio com a Calma Murtinho, e aí a Calma, ela fazia 5 peças ao mesmo tempo, ela tinha assim, duplas de assistente, sabe? Foi um ano que eu nem parei para pensar se era o que era figurino, se eu gostava de figurino, sei que eu fui trabalhando, e depois trabalhei com a Rita no cinema, e aí fui entrando no mercado, né? Foi assim o começo da história. Hoje em dia, eu acho que tem muito jeito da pessoa se formar, tem faculdades, né? Antes era uma coisa, não existia, eu acho, eu não sei, pelo menos eu não tive acesso a isso. Fiz um curso na FIT, porque morei um tempo em Nova York, mas uma coisa muito en passant, sabe? Não foi uma formação, a gente vai muito aprendendo, né, Valéria? Assim, aprendendo na marra. Muito na marra, eu acho que, assim, sei lá, da minha geração para trás, não tinha muita formação mesmo, né, de figurino, poucas as pessoas que se formavam para fazer figurino, né, apesar de já tinha faculdade, né, mas as gerações mais novas já vêm com currículo de formação e, né, cursos direcionados ao figurino. Isso é legal, porque isso, na verdade, é uma correção do mundo, porque o legal é que exista, né? Mas realmente não, acho que até os anos 90 não tinha nada mesmo, né? Nem para a produção também tinha, né? Formado em jornalismo ou em publicidade. É legal que isso seja uma profissão, né? Que as pessoas... Aqui em Vancouver, você tem várias cadeiras de fashion design, e uma inclusive, é Fashion Design para a Indústria Cinematográfica. É um curso universitário completo. É bem legal. Assim como tem também direcionado a teatro, né? É que aqui no mercado não sustenta muito, né, esses profissionais, né? A gente não consegue ter divisões, né? Nem especialidade em época, nem especialidade só para teatro, só para cinema, só para televisão. A gente vai fazendo os trabalhos que aparecem. Isso é duro, assim, é bacana por um lado, porque você abre um leque maravilhoso, por outro, cada coisa você levanta aquilo assim, né, do zero, assim, vai aprendendo e vai indo. Tem uma Janaína, ela está aqui. Janaína, é isso que eu ia falar? A Janaína, ela está aqui perguntando assim, quais são os cursos de figurino que vocês conhecem hoje em dia, assim, ou que trazem formação. Eu estou entendendo que seja de formação, né, para figurinistas. Vocês conhecem? Vocês têm indicação de alguma faculdade de vestuário, indumentária? Eu acho que geralmente é um curso de moda e você se especializa
em figurino, ou você... Não é isso, Valéria? Eu não... Eu acho Desculpa, que eu tinha, realmente no não Senai sei. C-Ticket tinha Isso que eu indumentária, ia falar. tem no fundão também, né? Na No faculdade fundão. tem que você parte Acho que para até a Beth dá aula lá, não é isso? cenografia Beth e Filipek. indumentária. Indumentária. Cenografia e indumentária. Eu acho que do Senai C-Ticket não existe mais de indumentária, acho que agora é só voltado para moda. E tem as faculdades de cinema, né? Assim, que ali também podem sair. E tem a maioria das figurinas, quer dizer, a maioria, tem vários cursos de figurino, né? Em São Paulo tem algumas figurinistas que dão, tem um Barco que dá cursos para voltado para o cinema, né? Que tem direção, figurino. Acho que tem cursos, formação mesmo em figurino, não sei. O Entendi. Agora IED, tem uma né, que tem Rio e São Paulo, talvez tenha alguma, eu não sei nenhum curso específico do IED, mas talvez tenha alguma cadeira mais voltada, talvez né? possa ter. Se não, fica a dica. Eu acho bacana a gente pontuar aqui e falar. Pode falar, Desculpa, Valéria. o IED teve um curso feito, até a Emília participou da formação desse curso, a Emília, Maria... Emília Duncan. E eu acho que ele também durou pouco tempo, enfim, talvez ainda volte a ter, eu acho que não tem nada... Pelo menos eu não sei. A Marcela está falando aqui, Marcela Poloni, Unirio, está falando Unirio, dividiu cenografia e indumentária. Tem uma, Loli Ferreira, pode ser, está chamando Oi Presidenta, eu não sei para quem é o Oi Presidenta, é para uma de vocês duas. Não, é para Marcela Poloni. Então é para o próprio chat aqui. Tá bem. Falando nessa questão da formação, né, que se começa muito pela formação em moda, e eu acho que tem uma coisa bastante importante quando a gente fala de figurino, da importância que o figurino tem no contar a história, não só daquele personagem, mas da trajetória daquele personagem, né? Figurino não é moda, mas ele pode criar uma moda, né? Como a gente já teve casos de peças que foram usadas por pessoas em séries, em novelas, ou até mesmo em filmes, e que viraram manias nacionais, vamos dizer assim. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que é esse start do trabalho do figurinista quando a gente tem o personagem, né? Porque uma coisa é a gente fazer o show, que também conta história, óbvio, né? Porque tudo conta uma história, mas quando a gente tem lá um produto de audiovisual, que seja um filme, ou uma série, ou uma novela, onde a gente tem muitos personagens, e aí a gente busca a identidade de cada um, assim, como é que é esse processo para vocês, né? Qual é o primeiro papel em branco, qual é a primeira ideia, a primeira conversa, como é que vocês trabalham esse processo de criação? Pode ser, Cláudia. Primeiro, lendo o roteiro, você vai localizar aquele personagem dentro de uma época, dentro de uma situação geográfica, e depois você vai dar a ele elementos, né? Vai dar elementos para o ator para que aquele personagem apareça, cresça. Então, você vai pesquisar dentro de uma, vamos dizer, de uma premissa, né? Que é o roteiro, dentro de onde está localizado aquele personagem. Eu vou só abrir um parênteses que tem uma história engraçada, que quando eu fui fazer o Bem Amado com Guel Arraes, e tinha o Dirceu Borboleta, que é um funcionário público, então eu fiz uma prancha assim, bem careta, sabe? Uns terninhos e tal, de época, anos 60. Apresentei, ficou mudo, o resto tudo ele tinha adorado. Ele odiou a prancha, odiou. O Guel. Aí ele pegou um livro, eu acho que era Dostoiévski, ele leu 2 páginas, me mostrou uma figura desenhada desse tamaninho, meio corcunda, assim, e eu, saí apavorada. Falei, como é que eu vou voltar com essa prancha depois disso tudo que aconteceu, né? Mas aí o personagem era o Matheus Nastergalli, que é uma maravilha de ator, e a gente começou, eu e Alex Brolo, a experimentar coisas nele. E ele, na hora que ele vestiu, não era nem ainda o figurino, mas eram umas coisas que a gente tinha, os elementos. Ele foi fazendo um jeito, uma corcundinha, um negócio que eu não sei se ele já tinha conversado com o Guel, se aquilo era dele, e aí surgiu aquele personagem maravilhoso, assim. Então, às vezes, você com poucos elementos e junto com um ator parceiro, você consegue uma luz assim incrível, né?
daquilo nascer, e outras vezes não, você vai levar o que você acha e o ator vai vestir, não é aquilo, até que uma hora aquilo cai, se junta e dá essa iluminação. E Valéria, como é que você pensa? Isso. A gente parte do roteiro também, começa e tem um trabalho de muita observação, né? Acho que quando você entra na história, você tem um mundo ali, então parece que tudo que você enxerga está relacionado àquilo, né? Seu senso de observação fica aguçado para aquela, pelo menos é assim, né? Eu entro na história e fico vida. E aí você começa você decupa aquele personagem, né? Quem é ele? Onde ele localiza ele, é isso que a Cláudia falou, a gente localiza ele e começa a entender que símbolos a gente pode colocar nele para que ele transmita aquilo tudo, né? Que ele tridimensione aquilo tudo que está no roteiro, né? Então, assim, eu não sei se às vezes a gente consegue chegar lá, mas a gente faz um percurso longo para... E eu acho que é isso, é muito... Eu acho que o ator trabalha com observação e a gente também trabalha muito com observação. Então, na hora que você vem, às vezes, com um elemento e aquilo dá certo para aquele ator, ele sente que aquilo é o personagem, né? Porque você também observou, você foi buscar exatamente aquela... Eu tenho outra história engraçada. No começo da Grande Família, no Teatro Fênix ainda, eu fui a Madureira, o Agostinho Carrara não era esse sucesso que o Cal depois transformou o Agostinho num sucesso absoluto, mas enfim, eu faço uma onda mais realista, fui a Madureira e trouxe um shortinho de nylon roxo com aquela camisetinha de nylon, assim. O Pedro Cardoso, ele vestiu aquilo, ele saiu gritando pelos corredores, olha aqui, achei meu personagem. Eu olhava apavorado e falava, gente, é só um shortinho, entendeu? Mas aquilo, para ele, deu uma verdade que foi o suficiente. Assim. Cláudia, eu ia falar até sobre isso. Eu trabalhei muitos anos com humor, muitos anos com o Caceta, mas fiz humor em outros seriados de humor também, com Alvarenga, e aí... como era importante o figurino para contar a piada. O figurino já fazia parte. Ele não pode entregar a piada, mas ele é fundamental para o entendimento da piada, né? Então, a gente vivia muito isso. Como que a proposição do figurinista, Soninha Tomé, fez no Cacete do Planeta ABS, a proposição para aquela piada vinha do figurino uma série de elementos que ajudavam no entendimento daquela piada. Muitas vezes ajudava muito, porque não tinha nenhuma descrição e era o que dava o caminho. É muito bacana que isso possa acontecer, né? Esses programas são trabalhosíssimos. Você vê hoje em dia esses programas de humor, porque assim, aqui, então você veste, né, aquilo para fazer um segundo, uma piada e já cortou e já fez. Eu dou muito valor a quem trabalha nesse tipo de programa. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Agora tem uma coisa... Tem uma construção que você faz com o diretor de arte, né, também. A gente chega naquilo depois de muita conversa também, né, de muita troca, né. Exatamente, é um percurso longo, né? Vai ler, vai ver qual é. Eu acho sempre, também sempre falo isso, os meus melhores trabalhos sempre tiveram por trás um grande diretor de arte, assim. Eu acho que ele te dá um foco, um caminho, um rumo, assim, que você vai... Claro que não é só isso, mas te ajuda demais, assim, a você... Pelo menos depois fazer um trabalho harmônico, né? Assim, de personagem com tudo que está em volta dele, né? Claro. Não sei se eu não, longe de mim desmerecer o trabalho de qualquer figurinista no mundo, mas nos anos 80, quando eu comecei a trabalhar com produção, fazia muita publicidade, era muito comum a gente entrar num comercial para produzir, onde não tinha nem a arte, Denise, nem o figurino, não tinha. E aí o diretor falava assim,
olha, eu quero uma camisa branca esvoaçante. Aí eu era produtor, não era figurinista. Então, a gente era ir para um shopping e pegar 5 modelos diferentes. Aí a gente botava tudo nos cabelos e levava para a produtora. E aí o diretor dizia sim ou não, nada de, dava o caminho, vai para aqui ou vai para ali. E a mesma coisa com objetos de arte, Denise. E a gente tinha que fazer. Então, essa é a minha pequena experiência no mundo de figurino. Fora isso, Tá ótimo. Eu acho que tem uma coisa que para mim é bastante curiosa, até no tempo que eu trabalhei como produtora de arte, e que até a Berenice está aqui, Berenice Sofietti está falando, que quando a gente pensa naquele universo daquele personagem, seja quando eu fazia arte, junto com a cenografia e tudo mais, e quando chega no figurino e tem a prova do figurino e está tudo perfeito, elencado, né, alinhavado ali com o diretor, o conceito está mega estabelecido, aquilo está printado na nossa cabeça, quem é aquele personagem, e aí o ator chega, começa a experimentar e diz: não gosto disso, não gosto daquilo, vou ficar deprimido se eu usar cintura alta. Como é que é essa? Porque a gente não pode esquecer, né, que o ator é uma pessoa que está ali, né, não é aquele personagem. Ele está em prol daquele personagem, mas, assim, efetivamente, como é que é essa relação de camarim, né, ou da prova de roupa, antes de começar o processo de filmagem ou de gravação? Como é que é essa situação, assim, né? Quais são as delicadezas e a hora que vocês efetivamente precisam ter pulso firme, porque, afinal, vocês são as figurinistas daquele projeto, né? Não pode ser afinal, a pessoa que vai fazer. Tem um personagem que tem que ser construído. É um personagem, né? Como é que vocês mantêm essa historinha com um ator? Tem uma psicologia figurinística, pegando o Aldorico Paraguaçu, né? Existe uma psicologia figurinística para manter isso? Tem um charminho, um bombonzinho? Como é que é isso? Meu pulso é muito pouco firme. É sério, assim. Não, eu acho que todo mundo tem um personagem, né? Assim, a gente pensa um personagem assim como o ator pensa o personagem dele, né? Então, assim, tem que ter um encaixe nisso, né? Quando você tem um conceito mais definido, fica mais fácil de você ter essa troca, né? Quando está meio em aberto, você também abre para o... eu acho que, às vezes, não é só de vaidade, entendeu? Às vezes a pessoa não está achando que aquilo ali está funcionando. Então, não adianta você bater firme, porque aquilo vai dar um sotaque, aquilo vai ficar ruim, sabe? Não vai ser legal. Mas tem coisas assim, por exemplo, meu pulso fraco. Eu fiz o Cazuza, a Marieta Severo fazia a Lucinha Araújo, e ela não queria usar ombreira, porque ela falava que aquilo tirava o pescoço dela. Eu falava, mas a gente está nos anos 80. Eu mostrava a foto dela, Marieta, nos anos 80, eu mostrava a foto da Lucinha. Não houve Cristo, entendeu? Então, a gente fazia assim, uma ligeira ombreirinha, assim, mas ela, sei lá, tomou horror, abominava, não sei o que aconteceu. Então, eu nesse caso aí, para mim, teria sido mais importante, mas eu não consegui, eu não tive um pulso tão firme assim. Mas, na maioria das vezes, eu acho isso, eu acho que se não está encaixando, a pessoa não vai se sentir bem, não vai fazer o personagem de uma forma legal, sabe? Então, não adianta. Agora, se é um caso assim extremo, aí, sei lá, você vai chamar o diretor e vai falar, ó, a gente combinou tudo isso aqui, me ajuda, o que a gente vai fazer, né? Não sei, Valéria, você tem alguma psicologia? Não, nenhum específico. Cada caso é um caso, né? Cada filme é uma história diferente. Então, assim, a gente fala, você não repete, você repete ali um método do projeto, né? Como eu lê, decupa, faz orçamentos, assim, esse método você faz em todos, mas cada história é uma história diferente da outra, assim. E eu acho que, em casos extremos, né, que eu acho que isso nunca aconteceu, de realmente a história vai ficar totalmente mal contada, eu não assino isso, eu chamaria o diretor, né? Mas não tem, não chega a isso, né? Eu acho que tem sempre também, assim, quando você faz uma prancha, você está acreditando naquilo, né? Você apresenta uma prancha para o cara, um negócio todo bem feito, assim. Aí você vai dentro daquilo tentando, mas tem casos que não dão certo, assim. Agora mesmo, assim, nessa última novela que eu fiz,
a gente foi achando que a personagem era uma coisa toda mais mocinha e não era, era disfarçada de mocinha, entendeu? Então, na hora que chega, você acaba tendo que trocar, porque aquilo é para o bem. É sempre para contar a história melhor, eu acho, sabe? Que a gente muda quando precisa. E às vezes a gente mesmo muda, né? Assim, às vezes Sim. uma definição do personagem, e às vezes o corpo não encaixa e fica melhor se você diminuir o comprimento. A chave é o que você falou, Valéria, que assim, cada uma das pessoas envolvidas no projeto tem um figurino na cabeça. Quando ela leu, enquanto ela leu e não falou com ninguém, com nenhuma outra pessoa sobre aquilo, ela compõe uma ideia. Então, quando chega e senta todo mundo, acho que a profundidade dos estudos de cada uma dessas partes é que vai acabar dando a cara mesmo disso. Então, eu acho que muda mesmo, não tem jeito. Eu acho que Valéria ia falar uma coisa que isso sim, eu acho que é fundamental, é a proporção, né, do corpo. Então, às vezes você abre mão, você está amando uma jaqueta, uma calça, seja lá o que for, na hora que você botou aquilo, a proporção ficou tão esquisita, a pessoa ficou tão esquisita, né? A própria persona, assim, aí você muda, porque aquilo não funcionou, você apostou tudo naquilo, mas aquilo não funcionou, então vamos embora começar de novo enquanto é tempo. Enquanto é tempo, a gente vai fazendo e refazendo, né? Eu fiz um filme agora com a Simone Scoladori, né? E a gente teve uma primeira... Ainda vai sair o filme, o livro da Clarice Lispector. E na primeira prova foi um desastre. Mas eu estava fazendo a primeira prova de formas, exatamente para entender o que eu podia colocar de melhor no corpo dela, né? Assim, e aí eu acho que... E muita coisa ficou ruim. Então, ela ficou muito apavorada, sabe? Assim, aí eu falei, meu Deus, eu dei um tiro no pé, agora a atriz ficou insegura, não vai. Mas não foi, era uma primeira prova de formas, e ali eu entendi que a perna dela era super bacana, que não sei o quê. Então, aí o personagem foi, sabe? Então, às vezes, também tem essa talvez uma abordagem errada, né, assim, de fazer essa primeira prova que foi um desastre e ter deixado ela, né, eu corri o risco de ter deixado ela insegura, mas depois a gente se entendeu, mas acontece também, né, e essa prova, às vezes, o diretor ou a assistente de direção quer se meter, e não pode, assim, porque realmente é uma prova para a gente, para entender o corpo daquela vida e ver o que você vai trazer depois de bacana para aquela pessoa, e às vezes dá muito errado, é até bom as pessoas estarem ouvindo, todo mundo acha que tudo é uma maravilha, dá certo desde o primeiro momento, e não é, tem muita coisa que você tem que começar tudo de novo, você fica, né, numa situação... E às vezes você aposta tudo no vestido, na costura, deu errado, você tem que resolver de outra forma, né? Então, é verdade. E tem uma coisa que a gente tem menos tempo agora, né, Cláudia? Não sei como é que é para você, mas... Nas prés, né? Então... maior. E agora as preparações são cada vez menores e as pessoas... Eu ia falar exatamente disso, porque a gente comprimiu o prazo de realização do filme, né? Ele era 8 semanas, 6 semanas, 4 semanas, agora você tem até 3 semanas. Na concepção geral de um projeto, é natural que também se esprema a pré, o planejamento, tudo isso vai ficando menor. E isso deve dificultar bastante justamente todo esse trabalho de pesquisa, né? Dificulta a execução mesmo do trabalho, porque quando você depende de... Porque a gente depende muito de outro tipo de mão de obra, né? A costura, o adereço, o envelhecimento. Então, você fica na mão desses processos. E, às vezes, o tempo é cruel com isso, né? Assim, então, às vezes, não dá aquele acabamento, aquele afinamento que ia ser muito bom, né? Para a história. E tem uma outra coisa também, eu não sei se você sente isso, Valéria, mas assim, você lê o roteiro e você precisa de um tempo, uma semana que seja, para você decantar, né? A gente precisa ver, às vezes você não está com ideia nenhuma e de repente a ideia aparece, um tempo que a gente tinha, que não tem mais, que é uma pena, assim, porque realmente esse período faz diferença, sabe? Porque aí dali em diante você tendo aquela certeza, você vai embora, mas às vezes demora, né? Demora para fazer uma prancha, demora para você achar que aquilo tá bom, né? Só para pegar aqui, Mônica Costa, um beijo para ela, tá mandando um beijo para você também. Mônica Costa, beijo. Mônica, um beijo. Tem aqui a Janaína perguntando como é que vocês gostam de fazer as pranchas de vocês, assim, como é que vocês apresentam hoje em dia, né?
vocês continuam na prancha com os recortes e colando, ou vocês já fazem montagens? Eu acredito que seja essa a questão que ela está perguntando aqui, né? Se vocês lançam mão dessas tecnologias que a gente tem para as montagens, como é que vocês fazem? Como é que vocês apresentam as pranchas, né? Para quem não conhece, né? Para quem não é do meio, não é prancha de surfar, não é nada disso, né? É a apresentação do material, né? As ideias, né? Dando ali o primeiro visual do que vocês pretendem fazer. Como é que vocês trabalham na apresentação das pranchas? Acho que também depende de cada projeto. Tem projeto que precisa ser desenhado, porque você não encontra aquela imagem de jeito nenhum. Tem projetos que você pode apresentar com umas referências bacanas, assim, de fotografia, meio mood, sabe? Mas você não entra exatamente em detalhes de figurino. Vai depender de cada diretor, de cada projeto. Às vezes recorta, eu adoro colagem, às vezes recorta, cola, quando tem tempo, né? Quando pode imprimir muito, também tem isso, impressão é dinheiro, jogar papel fora, né? Então, eu acho que cada vez mais a tendência hoje em dia, então, que a gente não pode encontrar as pessoas, né, para fazer uma apresentação, apresentar online é um ganho, assim. Mas tem uma coisa que eu sempre gostava, desculpa interromper, sempre gostava de entrar nas salas do figurino, eu me inspirava muito nas salas de figurino, porque acho que quase que em todas as salas de criação né, do audiovisual a gente encontrava, e acho que ainda encontra isso assim, né? A gente entra nas salas e tem aquelas coisas todas coladas nas paredes, né? E isso eu acho tão importante, que por mais que a gente entenda que o papel, né, tem uma questão antiecológica, mas tem uma coisa da impregnação visual, né? De quando a gente entra numa sala de figurino, quando a gente entra na sala do diretor de arte, a gente olha aquilo que está ali, aquilo vai criando, né, sinapses criativas e a gente vai se impregnando dos personagens, dos ambientes. Eu acho isso muito bacana, assim. Acho que não pode faltar isso, né, de alguma forma, né, Dani? Eu não sei o Dani como produtor, o que acha disso tudo, desse monte de xerox, desse monte de cópia. Não tenha dúvida que quanto mais profundidade no estudo, quanto mais proposição do figurino, a obra enriquece. O objetivo de um produtor executivo é fazer a melhor obra possível, não é fazer a pior obra possível. Eu brinco muito disso, que a função da produção é produzir, não é não produzir. Mas a gente lida com muitas restrições. Então, dentro desse universo, quanto mais proposição e profundidade vem das áreas criativas para a obra, é o melhor que eu posso dizer. Por quê? Porque aí vem opções, vem caminhos, tem um campo enorme para que a gente possa discutir. Ruim é chegar numa obra onde existe só uma ideia, só uma proposição, só uma possibilidade. Essa o produtor detesta, porque ele pode ficar sem saída a qualquer momento. Os últimos trabalhos que eu fiz uma pesquisa virtual, né? Então a gente montava mesmo as pranchas no PowerPoint e depois imprimia a prancha pronta para colocar na parede, né? E em filmes de época, que você tem várias situações, então a gente faz uma pesquisa maior e faz pastas com essas informações, né, visual, até para você, porque normalmente quando você faz um filme de época que tem várias situações e muita figuração, então são outras pessoas que vão vestir também, não é você que vai estar ali. Então essas pastas também servem de informação para a pessoa, né, hoje a gente vai fazer a figuração X, então o camareiro que vai dar apoio, o assistente, porque às vezes a gente precisa de mais pessoas, né, incluir pessoas na equipe para aquela determinada situação. Então, a gente tem essas pastas de informação também quando é mais específico, né? Eu ia falar também que eu acho que um começo de um projeto bem feito, uma prancha bem feita, quando está toda a equipe azeitada, é mais fácil de você perseguir os objetivos, porque é claro que você não vai ter exatamente o que está na prancha, né? Mas se todo mundo entender, isso que a Denise estava falando, se todo mundo entender, se todo mundo olhar, se todo mundo for para a rua com aquele olhar, tudo que vem de volta vem melhor e vem dentro de um mesmo projeto. Não é assim, olhou a prancha tal, aparece uma coisa que não tem nada a ver com aquele personagem. É péssimo isso, perde tempo, perde dinheiro, né?
Então, quanto mais as pessoas entenderem, melhor é. Às vezes eu faço também pastinha para ir para a rua, a pessoa vai, consulta, para ver e ficar sempre com aquilo na cabeça. Claro que a gente pode consultar no celular, é mais chato, né? Porque está fazendo outra coisa, enfim. Mas um trabalho inicial bem feito assim, é um sonho, assim. Planejamento, né? Você fecha visualmente ele, né? E aí você começa a fazer um projeto em cima disso, né? Exatamente. Eu acho que essas questões de criação, que talvez em alguns universos não se entenda muito isso, mas é só a gente transferir a maneira como, entendendo que isso é um planejamento, né? Acho que todo planejamento ele traz benefício, ele encurta etapas, e o planejamento da área de criação é muito isso, né? Necessariamente não é planejamento não é só aquilo que tange a números, embora a gente também tenha que lidar com os números, né? Eles fazem parte do nosso trabalho. A gente precisa ter planejamento não só de tempo, mas como de dinheiro, para saber se a gente vai poder fazer, né, os nossos projetos. Sim. Mas quanto mais aquilo fica, né, como ali a Renha falava, eu me lembro quando a gente trabalhava junto, quanto mais aquilo é lambido, né, quanto mais aquilo é entendido, como o Dani falou, vai ter mais assertividade, né? Assim, há menos desperdício. E eu me lembro, Cláudia, eu não vou lembrar o nome dela, mas eu me lembro da sua produtora de figurino da Olimpíada, que a gente levou para uma palestra. Silvia, sim. Silvia, né? Aquilo me impressionou tanto, porque ela é uma produtora de figurino, que ela faz a produção de figurino de todas as Olimpíadas, não é isso? Assim, ela é a produtora... Da grande maioria, e ela roda se tá no Japão. Ela roda em qualquer país. Ela tinha uma coisa maravilhosa. Acho que ela nem chegou a levar, né? Ela tem umas pastas que tem assim, feixe eclair, todos os tipos de aviamento. Então, se ela está na China, ela aponta para aquilo para assistente poder comprar na rua, porque não vai poder falar todas as línguas, né? Então, ela tem catálogos e catálogos de coisas que ela já sabe que ela vai precisar para o figurino. Então, ela já tinha aquilo tudo montado. E eu acho que, assim, uma das vantagens da Silvia, eu não sei se foi assim em todos os lugares, mas ela é apaixonada pelos lugares onde ela está, entendeu? Então, assim, ela tem interesse pela cultura local, e isso faz uma diferença incrível, né? Assim, foi muito legal, assim, trabalhar com ela. E ela nunca me disse não, sabe? Tinha coisas que chegavam a um ponto, ela falava, isso aqui foi o máximo que a gente chegou, você aceita isso, você quer trocar por isso, assim... Ela foi maravilhosa, assim. Só que chegou um ponto que o pessoal, imagina, 3 diretores, né? Enlouquecendo todo mundo. Eu, Daniela, Fernando e Andrucha. Chegou um ponto que ela falou, a partir de hoje, os figurinos estão todos desenhados, né, por você, então a Daniela vai sentar aqui e vai assinar que tá ok esse figurino, e é esse que vai ser feito. Não vamos mais poder mudar. E aí tem essa foto da Dani assinando cada figurino, porque senão ela ia enlouquecer, porque toda hora vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. E foi um milagre, a gente fez com um dinheiro muito, muito curto, assim, incomparável em relação a outras Olimpíadas, né? Quantos figurinos, Cláudia, da abertura, assim, Deus. Números? Mas assim, macro, assim, você lembra, não? 10 mil. Quantos? Quantos? Não, 10 mil, eu acho, mas tinha muita nuance, não era assim, tantos vezes tantos dava isso, sabe? Tinha coisas que era um só, grupos que eram 300, grupos que eram 100, grupos que eram 10, grupos que eram menores, assim, todo mundo foi vestido, gente. Todo mundo, assim, Paulinho da Viola, qualquer pessoa que você pensar, a gente foi na casa dele, tirou medida, fez 2 provas de terno, foi um negócio, assim, realmente um trabalho maravilhoso. Se Bruno Perlato estiver aí, tem que agradecer a ele muito. Quando você olha o trabalho no tamanho dele, a sensação é que vai ser impossível, né? Então, quando você vai, né, é importante o nosso... método. Porque você vai passo a passo, e aí todo mundo consegue chegar lá, né? Porque quando você vislumbra o todo, ele fica... não dá. Não! Você não pode começar pelo verdade. D. Se você começar pelo dia D, você não faz. Você tem que começar pelo dia 0 mesmo, e ir até fazer. E é muito... A cabeça vai criando ela vai ficando com as prioridades na ordem certa, né? Não sei se pelo menos
Então, assim, eu sei que a semana que vem o vestido de noiva é a mais importante, entendeu? Então, você está resolvendo aqui, mas já está sabendo que o próximo na fila é aquele, né? Porque esse E conforto tinha uma que coisa... já existiu de você preparar tudo e depois vamos filmar, né? Isso foi, sei lá, nos anos 90, né? Prepara tudo, aí vai quase tudo pronto para o set para filmar. Isso acabou, você está rodando e você está fazendo e organizando. Pronto, chega na cidade, fica lá, né? Só acompanhando, não. Uma curiosidade, uma coisa... trabalharam com algum carnavalesco, carnaval, fizeram alguma coisa? Não? Eu nunca fiz. Lá nas Olimpíadas? Não, no geral, na vida. No geral. Então, nas Olimpíadas, o final, que eram as escolas de samba, eu não queria trazer a escola de samba como ela era, assim, pura e simples, purpurina e tal. Então, eu vi um trabalho de alguém, depois fui atrás dele e fiz tudo em bloco, sabe? Então, era um bloco inteiro, assim, parecia que era uma coisa de plástico, sabe? Então, a pessoa inteira vermelha, a cabeça, a roupa, a saia da baiana e tal. E assim foram feitas as escolas. E aí eu trabalhei com um cara muito legal da Unidos da Tijuca, e que lá na Unidos ele era um pool de carnavalescos, ele era um dos carnavalescos. Então, eram 4 pessoas, quando ele faz a escola de samba, dividindo. Não estou me lembrando o nome dele, horrível, acho que é Marquinhos, mas ele foi tipo um amor, assim. E a gente conseguiu realizar, porque ali também era muita gente para vestir. Imagina, todas as escolas de samba, claro que foram selecionadas algumas pessoas, mas do Rio de Janeiro inteiro, né? Mas agora, eu nunca trabalhei em barracão, nada disso. Eu já tive contato de pessoas que fizeram trabalho para o figurino, mas também com o carnaval diretamente nunca tive. Agora tem um desafio, né? Quando a gente faz um filme ou uma produção para televisão atual, a gente tem a facilidade é o que eu chamo da prateleira, né? A gente tem os estilistas, ou tem as lojas que a gente consegue ir lá e trazer e comprar, ou seja, para figurino ou para cenografia, mas tem um desafio extra quando a gente faz uma produção de época, né? Porque vai desde a modelagem até o tipo de tecido, né? Até a cor que existia na época, né? Porque dependendo da época que você faça, você não tinha, né? Os pigmentos não eram usados para qualquer tipo de pessoa, ou pelo contrário, ou identificava a cor, identificava que tipo de classe social aquela pessoa pertencia, né? Então, quais são as dificuldades de uma produção de época, assim? É o tecido, é a modelagem, o que é mais complicado numa produção de época para o figurino, que vocês possam pontuar? Eu acho que é tudo isso. O tecido é mais difícil, assim, porque realmente você tem que fazer parecer, né? Porque não vai ter. Então, geralmente você corre para a loja de tecido de estofamento, aí você vai trabalhar realmente com tecidos mais pesados, damascado, essas coisas, porque... E a modelagem talvez, se você tiver uma bela modelagem, você consiga chegar melhor onde você esteja querendo, né? Assim, e aí o estudo da modelagem, eu acho que vai te dar essa cara. Agora, eu acho um milagre, assim, a gente fazer isso no Brasil, né? A gente não tem museu, não tem essa história, não tem nada, não tem lugar que você possa ir pegar. Então, às vezes você tem realmente ir para fora pegar. Eu nunca fui assim para fazer figurino, nos acervos de fora, os acervos de fora, só museus. Não sei se a Valéria já foi. Não, eu acho que aqui a gente tem, sei lá, dos anos 40 para frente, a gente até consegue acessar um material para ver como é, né? De ver um vestido anos 40, de verdade, modelagem e tal. A gente não tem volume para colocar isso tudo num filme, né? Mas a gente consegue pescando uma peça aqui, outra ali, e tem que construir muita coisa. Eu acho que uma das piores coisas é a falta de tempo, né? Assim, quando você tem que construir um figurino, aí é um desespero, porque eu não sei se nos anos 90, eu acho que tinha uma mão de obra mais
tinha um pessoal especializada. Especializada. Dos teatros, dos balés, talvez, né? Eu acho que tinha uma equipe do municipal, né, que é mais antiga, então, assim, qualquer coisa. Eu me lembro que eu trabalhei com o Madame Satã, e ele fez um terno de linho anos 30, e dando 1000 explicações. Olha, não era forrado, aqui na frente era duplo, você prespontava aqui para ficar encorpado, parecer, não colocava entretela. Ele deu uma aula, sabe, assim, porque ele realmente sabia fazer. Ele viu muitos ternos de perto. Então, assim, essa mão de obra a gente já não tem mais tanto, né, Cláudia? Assim, e eu acho que isso também, infelizmente, não passa de pai para filho, nem de mãe para filha, porque as pessoas não querem mais, apesar de ser um ofício lindo, né? Alfaiate, costureira. Mas é um ofício que não se sustenta. Quer fazer outra coisa, né? A roupa sob medida não, né? Assim, poucas pessoas fazem roupa sob medida, então o alfaiate também. Né, e a gente sustenta mais ou menos, né? É muito. É muito incerto, né? Certo. Então. Essa coisa que a Cláudia falou do tecido de cortina, né, de lojas de decoração, eu tenho uma passagem muito engraçada quando eu fiz a padroeira. A personagem da Patrícia França chegava na casa dela, que ela ganhava uma casa lá do conde, sei lá o quê, como é que era a história, já não me lembro mais direito especificamente como era a personagem dela. E eu tinha uma mesa posta, toda arrumada, e que tinha uma toalha, porque ela tinha passado a ser mulher do conde. Bom, quando ela pisou no cenário, o vestido dela era a minha toalha. Então, sabe aquela cena assim de mágico que você faz e tira assim rapidamente para não, sabe? Tem que dar um jeito. A atriz não vai. Ia ser muito mais complicado, óbvio, trocar roupa, entendeu? Então, assim, né? Tem toda e era toda modelagem, era tudo certinho no ombro, costurado aqui, né? Porque era século XVIII, então não tinha costura aqui, era tudo os cordonetes passando por aqui. Mas foi assim, frações de segundo. Na hora que a atriz entrou para ensaiar toda paramentada, ela estava vestida com a toalha, que era, na verdade... A noviça rebelde, né? Que fez roupa com cortina. Vento levou, não é? Vento levou? Não, noviça rebelde também. Arranca as cortinas, veste as crianças todas com a roupa da isso mesmo. Não é? E aí eu falei, bom, agora eu tenho que me virar em alguma outra colcha, mas é por isso, né? Porque quando a gente faz época, os tecidos de estofamento, né? Os linhos, os adamascados, eles ajudam a dar essa coisa da época que muita a gente tinha. Coisa não se acha mais, nem linho, né? A gente não tem mais fábrica de linho. Braspérola, não tem mais. É uma tristeza. Tinha a Leslie, né, que depois ainda... até a Leslie que sustentou um pouco. A Braspérola tinha aquele linho da época, o 120, né? Então, precisava fazer anos 30. Que ótimo, temos o linho, né? Você ia lá na Casa São Januário, falava o que queria, mandava fazer no alfaiate. Tinha essa facilidade. O alfaiate, essa figura que a Cláudia falou que como está se perdendo, né? Que não passa de pai para filho, de mãe para filha, de pai para filha e de mãe para filho, que estamos em novos tempos. Agora, ao mesmo tempo, a alfaiataria está ligada à alta costura, é o topo mais alto que a gente pode falar de moda e de tudo, é a alta costura, e é onde existe a alfaiataria. E, por outro lado, na outra ponta, a gente tem o mundo dando uns passos atrás no sentido contrário do fast fashion e tal. Você acha que pode voltar a ter um pouco mais de produção em alfaiataria aí? Eu acho... muito caro, né, Valéria? Assim, às vezes, eu tenho vergonha de orçamento de figurino, sei lá, a pessoa chama você para fazer, vamos fazer aqui umas recepcionistas, vamos fazer não sei... Na hora que você pega e vai comprar o tecido, levar para um alfaiate, para uma costureira boa, aquilo ali é um preço, assim, vai ser difícil isso, a gente conseguir você às vezes voltar. Acha azar interno, né, que é uma questão também, porque enfim... A gente tem discutido um pouco sobre isso, né? Assim, eu cheguei uma hora e eu falei assim, não, eu vou usar a Zara só para figurino, eu juro que eu não compro nada para mim, né? Porque é quase impossível fazer figurino sem Zara, né? Então, tem essa questão, mas é uma pena. Agora eu vejo também, existem, por exemplo, tem dois assistentes maravilhosos, o Vitor e a Anuki, né?
O Vitor está há 2 anos na Itália, trabalhando num ateliê, num curso de alfaiataria manual. Então, ele está fazendo esse curso, são 3 anos, parece que é um alfaiate muito antigo que tem, ele está em Milão. Então, ele está há 2 anos e ele vai virar uma pessoa de alta costura, né? Porque eu falei, no Brasil, eu não sei exatamente o que... E a Anu que está fazendo o curso também de alta costura na Holanda, e, assim, uma coisa toda manual, aprendendo a fazer uma coisa que a gente está vendo sumir aqui, né? Assim, aos poucos, né? É uma pena. Então, e a gente tem essa questão também, por exemplo, às vezes você tem uma costureira ótima, mas ela não tem tempo de fazer aquela casinha bonitinha ou botar um forradinho, entendeu? Porque ela tem 2 dias para te entregar um vestido. Então, várias questões entram aí também, né? Para fazer um vestido, eu me lembro quando a gente eu fiz o Chateau lá atrás, né? Assim, a primeira versão do Chateau, eu fiquei 1 ano trabalhando. Tem várias questões no mercado em relação a esse filme, mas para figurino, assim, e foi o primeiro filme grande que eu fiz. Ele ia dos anos 20, tinha uma primeira cena nos anos 20, até o começo dos anos 70. E eu me lembro que, na época, a Bia e a Rita foram... A Bia fazia a figuração, a Rita era figurinista, eu era assistente da Rita no elenco. Elas foram para Los Angeles e compraram peças originais para figuração. O dólar era 1 para 1. Então, assim, era um material riquíssimo, né? Então, em termos de figurino, esse filme foi muito, muito rico, assim, de acesso a material, né? E tudo. Mas a gente não tem mais essa possibilidade, né? Não dá para fazer assim. E me diz uma coisa, as produções regionais, né, assim, em cenografia e produção de arte, a gente fazia muito isso, né, quando ia gravar fora do Rio, ia para o Nordeste, a gente chegava lá nas casinhas e trocava o liquidificador comprado pelo o local, né? Então, assim, para trazer a vivência para os objetos, trazer a vivência para os móveis, a gente fazia trocas, né, com as pessoas das cidades, para poder ter a vivência e não precisar ficar ali ninguém lixando, passando café, escurecendo. Isso também acontece no figurino, quando vocês fazem produções regionais, quando vocês vão filmar no Nordeste, de haver essa troca entre peças usadas, nem que seja para figuração. Como é que vocês... Existe isso no figurino? Eu acho que isso, de novo, existia, né? Porque hoje em dia, você chega lá, todo mundo tem a sua camiseta, a sua blusa de lycra, esse Nordeste que a gente imagina, né? Mais naif, assim, ele praticamente não existe mais, mas ainda tem, e eu acho é possível. Se a pessoa não tiver apego, assim, a gente troca, pede para trocar, ou se a pessoa vai participar, pede, escolhe a roupa, pede para vir com aquela determinada roupa, né? É uma delícia, assim, você entrar na casa de alguém, ou você conversar com alguém, ou você, né, falar sobre isso. Mas eu acho que hoje em dia quase não existe mais. Eu fiz isso num filme que eu fiz com os indígenas, chamado Terra Vermelha, que a gente trocava roupas com eles, né, ia na casa deles e tal. Trocou. A Havaiana é uma coisa que a gente troca. Você vai envelhecer uma Havaiana, às vezes chega uma pessoa com aquela Havaiana. Você fala, meu Deus, eu te dou 2 por essa, né? Aquela que gasta só o calcanhar, né? Que fica o calcanhar pequenininho, assim. É aquela que você quer. Pois é. Então, algumas coisas sim, mas não é uma prática mais. E me diz uma coisa, não existe personagem da cabeça para baixo, né? Existe o personagem como um todo. Como é que é essa interseção, como é que é essa troca e essa composição do figurino com os caracterizadores? Como é que é o diálogo? Como é que vocês... né? Porque não adianta... Vocês, quando pensam na personagem inteira. E tem um outro profissional, um outro departamento que vai fazer essa ligação, né, do pescoço para cima. Como é que é isso para vocês? O ideal é que tudo seja falado, assim como a gente está falando da direção de arte, né? Que a gente vai respeitar e vai conversar. Eu acho que existem, na maioria dos casos, profissionais assim que acatam, né, o que a gente vai falar, a gente vai discutir. Eu acho que é uma conversa, assim. Eu sei de gente que tem problema, assim, mas eu nunca tive
problemas assim com caracterização, ao contrário, sempre tive bons parceiros. Não sei, Valéria, você já teve alguma experiência Não, eu nunca tive desagradável? experiência. Não, desagradável não, e eu acho que é muito importante a A bateria vai caracterização, acabar. assim, porque às vezes você, sei lá, 40% do figurino é caracterização, sabe? Eu descobri isso, assim, porque eu acho que eu fui observando muito, né, ao longo do tempo, então as coisas foram clareando para mim, né? E eu me lembro quando a gente fez o primeiro filme que eu fiz, que foi o Amélia, que é um filme que eu amo, da Ana Carolina, e o Irandê, ele cuidava de uma peruca, tinha uma atriz francesa, e era assim, era um verdadeiro milagre o que ele fazia com aquela peruca, sabe, assim, até um dia que alguém lavou a peruca se desfez, o Irandê passou a noite refazendo a peruca tinha vindo da França, sabe, aquelas coisas. Ali eu entendi que aquilo era muito importante, sabe? Até então você não sabia exatamente. E eu me lembro quando a gente fez o Noel Rosa, também figurino da Bia, foi assistente, foi o Irandê também, já trabalhei com vários outros, mas, enfim, por acaso é ele. E eu me lembro que, assim, quando o Irandê fazia o cabelo, a maquiagem, o figurino ficava muito melhor, sabe? Assim, então, isso é um ponto muito importante. E pode também ficar ruim, né? Pode também estragar tudo. Gente, eu vou ter que pegar uma bateria, vocês me desculpem, eu achei que estava carregando, já volto. Mas é muito importante, assim, normalmente eu espero a pessoa trazer o que ela está pensando, assim, eu acho que tem uma troca desde o começo, assim, não tem uma imposição. Tem que caminhar, porque é isso, né? Não tem personagem daqui para baixo, personagem daqui para cima, muito embora, principalmente em televisão, se trabalhe, né, uma grande parte das cenas, número de cenas, num plano mais fechado, num close, uma emoção, né? Então acaba ficando muito aqui, mas né, não tem, né? Não tem corpo, não é família Addams, que o corpo está indo para um lado e a cabeça para o outro. Então, tem situações assim que você, às vezes, está ali, você acha que a pessoa está muito vermelha, ou sei lá, o cabelo não está recortando bem esse cabelo. Então, eu acho, isso tem uma intimidade. Eu sempre, se eu acho, eu falo ali na hora, e assim como eles adoram pedir também lencinho para disfarçar aqui, né, faixinha. Ai, faixa ou boné, bota um boné. Ai. Como assim, amigo? Dá seu jeito, não dá para botar um boné. Faixa também, não dá. Vamos botar uma faixa, vai fazer filme de época e a figuração não tem o cabelo abaixo, põe o chapéu. Não, gente, não vou botar chapéu aqui não, entendeu? E em cima disso tudo ainda entra o fotógrafo com a luz, né? Então é uma série de coisas que vão amarrando tudo. Né? Isso é muito... quando a gente fez uma dançatão, o Walter Carvalho, ele fez um teste de câmera com todos os figurinos, e foi muito incrível, porque era assim, você olhava a roupa aqui e ali, ela era lavada, né? Envelhecimento é outra coisa também, que às vezes a gente envelhece, botou a luz, está novinho. Está novinho, isso é uma eterna briga. Aí você toma uma bronca que está branco demais, não sei o quê, você já gastou metade do orçamento, né, com esse envelhecimento. Chega lá e aí continua. Eu tenho uma história tensa também da Olimpíada, foram duas tensões, uma que eu acho duas só, Cláudia? Não, assim, de arrepiar os cabelos, sim. Gilberto Gil resolveram, era um terno branco da Osklin, eu acho, e resolveram achar que estava muito branco, já era quebrado, entendeu? Então, eu fui na véspera deixar na casa. Como é o nome daquela moça do Jardim Botânico, Valéria? Ali na Lopes, na Pacheco Leão? Não. Ali em cima. Bom, enfim, eu fui lá, deixei na casa dela, falei, olha, não tem outra, só essa, não pode encolher, não pode acontecer nada. Peguei o troço molhado no dia da Olimpíada, fui secar lá no Maracanã, isso, você imagina, isso na véspera do negócio.
E a outra, o Oscar, que calça, sei lá, 45, esqueceu, não tinha sapato, ninguém se lembrou que era aquele pé, tive que mandar o Gomes fazer da noite para o dia um sapato. Tem até a foto também desse sapato gigante, onde é que arrumar? Acho que é 45, 47. 45 não é gigante, é que ia... 46. 45 não é gigante, não. Ele deve ser 48. Não. Assim. Sei lá, era um negócio assim surreal, deve ser mais mesmo, deve 50, ser. Eu não sei, é um negócio que não tinha para comprar. E aí tivemos que mandar fazer também da noite para o dia um sapato para poder resolver esse problema. Eu me lembro quando a gente Agora, fez Não, fala. Pode falar. Não, fala. Falando dessa coisa de envelhecimento, quando a gente estava fazendo a Amélia, até uma envelhecista que já morreu, ela era incrível. E aí tinha as 3 irmãs que vinham do interior de Minas. E ela fez o envelhecimento, assim, e as roupas, ela rasgou as roupas e fez uma coisa, e a Ana Carolina passou, assim, por ela, lá no fundo do quintal, que ela estava envelhecendo, não sei o quê, e viu uma roupa, e a Ana Carolina, quando pegou a roupa, ficou apavorada, falou, o que é isso? Cadê a dignidade das pessoas, meninas? E não sei o quê, e ela ficou muito nervosa, e achando que, imagina, a gente ia botar trapos e você olha na tela, não é aquele trapo, sabe? Então, impressionante, tem que ser muito mais, né, para poder aparecer. Eu tenho também uma história interessante em relação à fotografia, junto com o tingimento também, que é o Casa de Areia, que eles iam usar muita luz de lampião, de vela, e aí o Della Rosa, que já morreu, infelizmente, fotógrafo maravilhoso, ele falou, vocês precisam fazer tudo frio, vai ter que envelhecer e tingir para o frio. E aí a gente fez tudo para o acinzentado, sabe? Em vez daquele chá amarelado, era tudo para o acinzentado, porque na hora que acendesse aquele lampião, aquela vela, aquilo já ia amarelar. Então, também foi uma experiência assim, muito interessante, que é uma coisa que eu nunca tinha feito. Não sei se a Valéria já teve essa experiência de envelhecer para o cinza, de tingir para o cinza, para quebrar o branco, né? E deu muito certo. E outra coisa é que antes de chegar lá, as barras das sais, a gente achou que era só areia com areia, então não ia aparecer, estava arrastando. Tinha umas lagoas meio marrons, assim, que a gente nem sabia que aquilo existia lá. Então, a gente também chegou lá, a gente teve que fazer toda a barra da saia e tentar grudar o marrom com areia. Aí era vaselina, com não sei o quê, a areia não ficava. São essas coisas que você tem que, na hora, no meio do nada, dar uma solução para aquilo se resolver, né? Então... É uma mistura de figurino com alquimia, não é? A gente, no set de gravação, a gente acaba tendo... Uma vez eu tive que pintar as pernas de um cavalo com tinta de cabelo, porque tinha uma continuidade no Recife. Eu escolhi um cavalo maravilhoso para o Rio de Janeiro, o diretor aprovou, maravilhoso. Eu tinha que achar o irmão dele no Recife. E aí ele veio com a crina, com tudo. Quando eu olhei do joelho para baixo, ele não tinha a tal da meia que daqui do Rio tinha, que a gente chamava de meia. Do joelho para baixo ele era preto. Eu me vi em Fortaleza, no meio de uma duna, com um pote de tinta de cabelo passando nas pernas do cavalo, porque, assim, né? A gente tem essa coisa de planeja, vê, mas a gente tem essa hora que a gente chega no set, a luz, né? Principalmente se for uma diurna, né? Qual é a interferência que aquela luz traz para a roupa, né? Então é isso, assim, você chega lá, tem uma cor de terra diferente, cor da terra, vai ficar na barra. Já tive que envelhecer, chegar no lugar e envelhecer com a cor da terra do local. E carvão também. É outra história. Carvão não, eu tive que fazer uma vez no Besouro até, que eu fui fazer uma feira só para a Bia, então eu tive que envelhecer uns cortadores de cana. E era preto, porque eles queimam antes, depois eles cortam. Então, aqui era preto, não era uma sujeira, era preto, tipo carvão, né? Nunca pensei que o cortador de cana tivesse uma sujeira de carvão. Então, assim, essas coisas... Eu também tenho essa fotografia, eu vestida com a roupa da Regina no meu Tuênios, que ela cortava cana e passando carvão. E depois você sai toda pinicada, né? Toda pinicada. Não vai passar carvão na atriz, você mesmo passa em você, né? Essas coisas de época são engraçadas. Eu lembrei de uma outra passagem também. A Padroeira eu passei alguns sustos, assim, porque era Guaratinguetá, quando se acha
você achou, né, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, então imagina, não tinha nada no Brasil. E eu me lembro que vinha uma comitiva enorme do Conde de Assumar, todo mundo, né, perfeito ali, acho que era Beth, não, era Maísa Jacobina. E aí foi muito curioso, porque de repente eu estou vendo aquela comitiva enorme vindo lá em Santa Cruz, que a gente chegava às 5h30 da manhã para gravar, para pegar aquele sol, e aquela comitiva enorme. Quando eu olho, tinha um dos guardas do Conde de Assumar com um óculos fundo de garrafa deste tamanho. Eu no monitor, eu quase tive um treco, saí correndo, para tudo. Bom, aí, ok, vamos de novo, volta a comitiva com as mulas, com os cavalos, com tudo. Vem de novo, vem o cara. Só que aí o cavalo não parava, o cavalo atravessava para lá, atravessava para cá. Bom, resumo da ópera. O cara, ele tinha sido escolhido como biotipo para ser um dos guardas do Conde de Assumar, que chegava na ocasião da descoberta da imagem da padroeira, só que ele não enxergava um palmo diante do nariz. Então, na hora que tiraram o óculos dele, ele não enxergou nada para poder conduzir o cavalo. Então, o cavalo ficava assim. As coisas de época que a gente passa e faz o quê agora com aquilo, né? Mandar fazer um óculos para essa pessoa, né? Mas aí não tem esse requinte todo. Nem teria. Desculpa falar. Não, pode falar. Quando a gente fez o Heleno de Freitas também, tiveram várias situações. E aí, primeiro o filme foi ventilado que ele ia ser preto e branco, depois decidiram que ele não seria preto e branco, então ele seria colorido para parecer preto e branco. Então, a gente comprou, os tecidos eram assim, creme, bege, cinza claro, branco, para aparecer nuances de preto e branco, mas com cor. Quando a gente já tinha comprado, já estava fazendo, o filme virou preto e branco. Aí, quando o filme virou preto e branco, né, a fotografia preta e branca, ele empastelou todas aquelas nuances que a gente fez. Ia ter que ter mais contraste, né? Então, foi uma loucura aquilo. E depois eles colocaram boa parte da figuração, que a gente teve esse trabalho todo, né? O filme acabou ficando mais fechado no personagem. Mas foi uma experiência também. E eles não se decidiram, né? Eles foram decidindo ao longo do caminho. Então, a gente teve que ir se adaptando, né? A Janaína perguntou aqui uma coisa exatamente, se na TV, no cinema, normalmente não tem tempo hábil para conversa entre figurinista e fotógrafo e tal. E aí assim, isso sempre é planejado, né? Quando um produtor senta para planejar a obra, ele planeja esse tempo também. Mas, como falou a Valéria agora, as coisas também vão mudando, e aí algumas coisas não são conversadas porque sequer existiam, e as soluções têm que ser dadas, porque no fim o produtor quer que feche o plano, né? E assim, na verdade, a gente acabou gastando mais nesse figurino do que gastaria, né? Assim, a gente tem uma perda, tudo a gente aproveitou, mas teve que mudar muita coisa. Retrabalho danado, né? Agora, a gente está vivendo, né? Vocês com certeza estão participando de várias conversas, né? Como é que a gente vai fazer esse protocolo de volta, né? Porque é um desafio gigantesco assim para todas as áreas, né? Na construção, nos cenários, na produção, no deslocamento das pessoas. Quais são as medidas sanitárias assim que vocês já discutiram nos seus grupos de figurino ou dentro da empresa que trabalha? Assim, o que está sendo pensado para poder viabilizar o retorno, né, às filmagens, à gravação de novelas ou séries? Como é que é a visão de vocês em relação a isso? Valéria está bem por dentro. Você podia falar um pouco, Valéria? Você tem lido muitos protocolos, né? A gente, na verdade, agora, com essa parada, a gente conseguiu formalizar uma associação, né? Ainda tem questões, então a gente está trocando muito, acho que a gente nunca trocou tanto dentro do departamento, né? E aí tem um grupo na nossa associação que está estudando os protocolos. A FIGA, que é uma associação de São Paulo, lançou um protocolo deles, né, lá da associação, voltado para figurino. Então, a gente está trabalhando em cima desse protocolo da FIGA e acrescentando novas informações também, né? Porque, por exemplo, ontem a gente teve uma reunião com uma microbiologista da Faculdade de Minas Gerais e foi muito interessante. Então, a gente está colocando ali novas informações.
Assim, eu acho que tem várias questões. Eu acho que o tempo precisa ser maior, né, de pré. Eu acho que vai ter um escalonamento de equipe diferente, porque você precisa... ontem, nessa reunião, ficou claro que assim, uma temperatura muito alta mata o micróbio, o vírus na roupa. Né? Então, assim, precisa ou passar com ferro muito quente, ou o steamer funciona, tem que ser uma temperatura acima de 70 graus. Só que você precisa passar em todos os cantinhos, botão, embaixo do botão, não deixar... Então, tem um trabalho antes e vai ter um trabalho depois. Então, acredito que no final precise de uma equipe num outro turno para esterilizar isso tudo para o dia seguinte. Então, eu acho que tem, assim, um trabalho maior e mais departamentado e direcionado. Acho que a gente vai ter que estar mais organizado. Não que a gente não se organize, mas acho que vai ter que... Sim, mas... seguir um protocolo mesmo, né? E menos horas de set, né? É o que a gente tem ouvido também. Porque na verdade parece ter um cansaço, né, de você trabalhar com a máscara o tempo inteiro. Então, isso cansa mais. Então, eles estão falando sobre isso. E tem... Enfim, eu acho que tem uma questão muito, muito mais séria, que é a conscientização de cada um, né? Isso aqui é uma equipe, né? Eu acho também, porque a gente não está conseguindo ver isso nas pessoas, né? Então, isso é bastante sério. E ninguém também quer essa responsabilidade para si, nem o figurino, nem a produção, né? Então, não sei como está aí, Dani, assim, porque falaram que tem que ter seguro, não é? Nos Estados Unidos, pelo menos... O protocolo daqui do Canadá é o mesmo dos Estados Unidos, que eles estão seguindo. A verdade é que saiu o protocolo, mas tem muito pouca gente fazendo alguma coisa. Estão fazendo com equipes reduzidas, em produtoras menores. Uma saída dos estúdios foi levar grandes produções para estúdios, dividir em estúdios menores. Por quê? É possível ter mais controle, é possível ter mais cuidado e seguir os protocolos de higienização, eu não sei detalhadamente, mas tem para cada departamento. Tem para props, tem para objeto de arte, tem para figurino, tem para cenografia, tem para produção, tem que ter... aqui tem que ter a pessoa da limpeza, ela é certificada pelo governo. Você não tem que ter alguém do governo fazendo limpeza, né? Mas é pelo sindicato, na verdade, não é pelo governo. O sindicato que coordena tudo. Mas ela tem que ter uma... Ela é ligada ao sindicato e ela tem uma homologação para limpeza de set em tempos de Covid. Tá? Então, essa pessoa no set fala isso pode, isso não pode e tal. O maior impacto que a gente vê é em produtividade mesmo, né? Que vai ser o grande desafio, porque isso tudo tem que ser feito, o impacto é em produtividade assim, em cheio, com certeza, o que não faz aparecer mais dinheiro para os projetos. Então, exatamente. Essa aplicação. Ou farão menos projetos, o que não é interessante, porque aí você pega o dinheiro dos que não são feitos e quando estão sendo feitos, ou algumas coisas vão mudar, tenho certeza que algumas coisas vão mudar. Mas ainda é cedo até para dizer, porque as pessoas ainda estão encontrando o jeito de fazer. Então, já tem até os protocolos, já tem o que tem que ser feito, mas ainda estão muito cautelosos em fazer. Eu acho que tem uma questão financeira que é muito séria mesmo. A gente vai precisar ter uma pré maior, vai precisar... As coisas... Não vai dar para dar o jeitinho, né? Assim, tudo vai ter que ser resolvido um pouco antes das filmagens, né? Assim, ter esses martelos batidos antes de filmar. Que aí... Depois de chegar no modelo, a gente vai seguir como a gente trabalhava até hoje. Mas chegar nesse modelo ainda tem uma transição bem complicada. Eu acho que trabalhos grandes ainda vão demorar mesmo. Sabe o que eu lembrei agora, Valéria? Eu me lembrei da Ilha de Ferro, porque eu tive um trabalho que a gente fez fazia gravação em plataforma, a gente pegava 45 minutos de helicóptero, quer dizer, eu falei, eu não vou, eu estou fora, e a gente voava até Macaé, e eu me lembrei do Ilha de Ferro que você fez, que você deve ter vivido... você deve ter tido a experiência de lidar com um cenário de uma forma geral, não só de cenográfico, mas assim, era um protocolo, né? A plataforma de petróleo, ela é um lugar um super protocolo, de você ter que andar em linhas coloridas em cima, né? Então, acho que você
passou por essa experiência quando você produziu o figurino do Ilha de Ferro, né? Como é que foi isso, assim? Vários detalhes de segurança. E a gente filmou em não chegou a ser uma plataforma em alto mar, eles chamam de... Foi em Angra, né? Uma plataforma parada e tal. Mas mesmo para lá, a gente tinha que andar paramentado, com aquele macacão à prova de fogo, com o capacete. É muito cansativo, e você toda hora, né, a sua tendência é se desvencilhar daquilo o tempo inteiro. E a gente até comentou isso outro dia, que parece que a gente vai entrar numa plataforma de petróleo, porque você tem que estar numa plataforma pensando o tempo inteiro que aquilo pode explodir, né? Se você fizer qualquer coisa, leva todo mundo para os ares. Então, é meio isso, né? Assim, você pode contaminar pessoas. E eu me lembro que quando a gente fez a novela era isso, assim, a cada equipe que ia para Macaé ficar a bordo, né, era muito curioso, porque mesmo a equipe que ia sempre a mesma equipe, chegava no L ponto, tinha todo um protocolo de segurança, um discurso que a pessoa tinha que escolher. E aí teve até um câmera que ele já tinha ido, sei lá, 10 vezes, ele na 11ª falou assim, eu já escutei isso tudo, não vou. Ele simplesmente não embarcou. Entendeu? Porque as pessoas que entram, que vão ser embarcadas numa plataforma de petróleo, elas vão ter que escutar aquilo 800 milhões de vezes, entendeu? Então, acho que a gente vai conviver com esse universo meio plataforma, assim, de protocolos de entrada, de verificar verificar... Agora, na produção também, imagina um corre de vocês num shopping, um corre de uma assistente de vocês num shopping, aí entra no shopping para fazer o corre, aí para na fila da loja, que só pode entrar 6 pessoas de cada vez, tem que ficar esperando, vai. É tudo. Não pode. Não pode levar roupa direto, né, para o ator, então também saiu dali, tem mais um tempo de espera, então realmente as coisas vão ter que ser ou muito remotas ou com muita calma, porque senão não vai dar certo. A compreensão de todos, né? Muita calma. Eu acho até que não está um cenário, né? Eu acho que, por exemplo, na arte, né, você coloca uma equipe toda junta, né? O pintor de arte com o marceneiro, com isso, com aquilo. Não, né? Eu acho que vai ter que entrar a equipe de marcenaria, depois a equipe de pintura. Então, isso é tempo. Não tem um atropelo um por cima do outro, vai entrando um e entra o outro por cima, não tem layers de equipes. Você tem que planejar com menos mudanças de cenário. Monta e desmonta é algo que tem que diminuir, porque numa obra aberta, por exemplo, monta e desmonta é todo dia, então esse processo terá que acontecer ainda por cima várias vezes, né? Não é fácil. Eu acho que para uma empresa como a TV Globo deve ser mais fácil de montar, de seguir esses protocolos, né? Porque tem os departamentos, tem o RH, você afasta as pessoas, você substitui as pessoas. Eu acho que no cinema é um pouco mais complicado. Porque a gente não tem essa estrutura, a gente monta a estrutura toda, né? Assim, a gente parte do zero. Então, é mais... Meninos, estamos indo para os finalmente. A Cláudia ficou seríssima ali agora, olhando assim. Que, olha, acabou a bateria do meu celular, acabou a bateria do meu fone, está na hora de acabar, já acabou minha bateria. Não tem mais nada. A gente vai escrever um papel e vai dizer assim, Cláudia, vai fazer pergunta aqui no papel. Manda para o WhatsApp que a gente bota. Bom, temos muitos assuntos, né? Assim, ainda dava para falar mais. A gente não pode deixar de falar da nossa ação solidária, né, Cláudia? Sim, claro. E a gente está fazendo uma ação disponibilizando, enfim, roupas de figurino, que é o que a gente tem na mão, mas a gente quer mais para, enfim, arrecadar alguma verba, porque tem muita gente precisando, né? Dentro do departamento, muita gente que está realmente... São muitos profissionais parados, sem trabalhar... Não só no meses, assim. A Associação de Figurinistas do Rio de Janeiro está fazendo essa ação bem legal. Tem tudo no nosso Instagram, você vai lá, vê a roupinha, vê quanto você pode contribuir e aí depois, enfim, quem der o maior valor, leva. Pensa que ajudar, gente. O endereço é @fiar, não é? FIAR,
FA, Figurinistas e Associados. Tá. RJ. Então, isso é bacana. Então, são peças disponibilizadas. O primeiro lote já terminou, né, Valéria? Já abrimos o segundo lote, aí tem sempre novidade, os atores todos colaborando, fazendo um videozinho muito legal, assim, tá bem bacana. Eu já vi várias participações. Num momento de coletivo, né? Sim. Acho que todo mundo tem que contribuir da maneira que consegue e que é possível e dentro da sua área. Acho bem bacana isso. Então, assim, a gente vai caminhar agora para as despedidas. Eu queria dizer que foi um prazer imenso da nossa parte ter vocês duas aqui. Vocês são queridas e, além de competentes. Danão, eu toda hora vejo Danão agora. Danão, acho que eu vejo mais o Danão estando em Vancouver do que quando ele estava aqui em Vargem Grande, apesar de ser um amigo do coração. Mas queria agradecer a todo mundo também que participou aqui. Tem muitas pessoas que foram falando. Berenice falou a beça. Só que aí vai subindo aqui, né? E aí eu perco um pouco o que as pessoas falaram. Mas eu acho sempre importante isso, a gente trazer um pouco o que é esse backstage das funções, como o Daniel falou no início. Acho que tem todo um universo que as pessoas desconhecem, mas quando elas escutam, elas começam a prestar atenção. E isso é valorizar o profissional, né? E as equipes estão ali realizando aquilo. Como a gente falou aqui um pouco, a gente está, né, nessa pandemia, 4 meses, equipes... sei lá. Parou, Denise. Tá voltando? Tô voltando todo mundo. Pronto. Então, assim, são muitos profissionais, são 300 mil profissionais do audiovisual, que de uma grande maioria está parado em casa esse tempo todo. Então, acho que todas as ações que a gente tiver em todos os segmentos é importante a gente ajudar e participar. E para ter um retorno aí com calma e um retorno seguro para todo mundo, né? Porque é muita gente envolvida num processo de produção. Quer falar, Dani? Não, nada a acrescentar com relação à solidariedade, além do fato de que temos que participar de algum jeito. Cada um encontra o seu jeito de participar. Às vezes é conscientizando, às vezes é fazendo o seu papel em todos os momentos em que estiver nos sets, nos locais, com as pessoas, buscando parceiros para ajudar em campanhas que possam dar algum tipo de subsistência para quem ficou completamente sem nada. Nós temos uma quantidade enorme de profissionais que são só freelancers, não estão ligados a nenhum projeto fixo o tempo inteiro, e às vezes, até por característica do nosso trabalho, ele já vinha num intervalo de trabalho de 2, 3 meses, quando começou a pandemia. Então, isso está esticado muito além do que quem está na pandemia, necessariamente, porque é uma natureza do nosso trabalho. A gente monta o nosso orçamento de vida e vive assim, trabalha uns 9 meses no ano e tem uns intervalos de 2, 3 meses, tal, não sei o quê. Isso está na vida do cara. Mas quando entra a pandemia, isso não retoma. Então, o buraco dele, no bom sentido, está muito maior. E a gente tem que olhar por essas pessoas também, né? Com relação ao nosso encontro aqui, eu queria agradecer enormemente a chance de poder dar um palpite a qualquer hora, que acho que é uma das coisas que mais me satisfaz, é poder dar um palpite a qualquer hora, porque a condução maravilhosa do assunto de figurino estava na mão de Cláudia e Valéria, e aí eu tenho só a agradecer mais um pouco o que eu aprendi. Eu que agradeço, vocês foram ótimos, ajudou a gente a falar. Obrigada pela oportunidade. Eu também queria agradecer, e a gente ficou até bem, né, Valéria? A gente estava meio assim, tensa antes de começar, e obrigada pela condução, pelo carinho, pelos elogios, e vamos nos ajudar, todo mundo. Antes eu falei que eu ia falar muita coisa que eu fiz com a Cláudia, que eu sei que não ia esquecer ninguém, mas não deu, gente. Mas, olha, foi ótimo, eu acho que foi ótimo, vocês, enfim, eu acho que quando tem conteúdo e quando tem competência, assim, o assunto flui, porque vocês têm muito o que contribuir. Eu acho que é isso que a gente falou no início, assim, tem uma galera que está querendo entrar no mercado de trabalho, conhecer um pouco mais a função, tem um pessoal que já é do mercado de trabalho, e tem as pessoas que efetivamente assistem aqui e não têm noção, e depois saem
com uma boa impressão né, das equipes e dos profissionais que aparecem aqui. Muito bacana. Eu acho que esse trabalho é bem bacana. E, Cláudia, a sua luz ficou sensacional. Sensacional, eu também achei. Helena, que eu tenho que agradecer minha filha e meu genro, que montaram minha luz. Então é isso, gente. Então, boa noite para todos que estiveram aqui. A gente aqui, daqui a 15 dias deve ter outra live aqui, que a gente vai comunicar, e é sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Então, um beijo para todos vocês e obrigada. Beijo, Clemer. Um beijo, Rubens. Tchau, tchau. Obrigada, prazer. Boa noite. Tchau. Danão, eu tô sem áudio.